esperava que Palmeiras e Flamengo seriam eliminados das oitavas de final da Copa do Brasil de maneira tão precoce? Pois é, os dois melhores times brasileiros aí dos últimos anos foram eliminados na noite de ontem e isso surpreendeu muita gente, inclusive a mim. Eu sou a Clay, jornalista em formação, e hoje nós vamos falar aí das eliminações de Flamengo e Palmeiras, que são tidos aí como os melhores elencos do Brasil. O Flamengo, eu particularmente acho o melhor elenco até da América do Sul, que foram eliminados aí o Flamengo para o Galo, o Palmeiras num derby em casa para o Corinthians, numa situação dramática, e a gente vai falar sobre esses dois jogos hoje. Mas antes eu peço para você se inscrever no canal, deixe seu like e um comentário aí falando o que você achou dessas eliminações. Fechou? Vamos começar falando aí do Flamengo. O Flamengo tinha perdido o jogo de ida contra o Atlético Mineiro no Maracanã. O Atlético abre 1-0 com o gol do Coelho, fez uma partida muito boa, né? Depois de já ter jogado aí com o Flamengo no final de semana anterior, pelo Brasileirão, onde tinha perdido por apenas 1-0, e o Flamengo faz esse 1-0 numa jogada de bola parada. Então o Galo já tinha enfrentado o Flamengo bem nesse jogo pelo Brasileirão, e no jogo do meio da semana pela Copa do Brasil conseguem dessa vez a vitória, ganhando aí por 1-0, se portando muito bem. O Flamengo foi com um time misto, é verdade, e ficou com o encargo então de conseguir a classificação no jogo da volta lá na Arena MRV. E aí teve até um flamenguista que comentou num vídeo meu, onde eu tinha falado, né, que o Flamengo ia precisar suar para ganhar do Galo caso quisesse se classificar, de que porque a Copa do Brasil não é prioridade, isso já foi dito. E é completamente compreensível, porque o Flamengo também disputa, né, Libertadores e Brasileirão. E aí fica aquela coisa de a gente tem que priorizar algumas competições em detrimento de outras. Só que com o elenco que o Flamengo tem, eu acho que é um erro você priorizar uma competição em detrimento da outra, porque, na minha opinião, o Flamengo tem elenco para disputar bem as três competições. Visto ainda que Copa do Brasil é mata-mata, então são jogos muito pontuais, diferente do Brasileirão, que são jogos com mais frequência e muito mais cansativos, né? Que depende de um desempenho muito mais linear e progressivo. Copa do Brasil não. Copa do Brasil são poucos jogos e, além disso, a Copa do Brasil é uma competição que paga muito bem. Então, até no ponto de vista financeiro, ela compensa bastante. Mas a gente entende que outras competições como Libertadores e Brasileirão, por exemplo, têm um peso maior do que uma Copa do Brasil. Porém, eu, se fosse flamenguista, teria ficado incomodada com esse discurso de abrir mão de uma competição em detrimento de outras. Eu acho que as três competições dava para o Flamengo disputar e ser competitivo em todas. Só que aí já estava com esse discurso, né, de não priorizar a Copa do Brasil, e no jogo da volta contra o Galo lá na Arena MRV, o Flamengo até que não fez uma má partida, mas esbarrou de novo nos problemas de sempre, que é o seguinte: tem até volume de jogo, tem até posse de bola, mas não consegue converter isso em efetividade e em gols. O Flamengo faz o gol numa jogada do Everton Cebolinha ali dentro da área, onde ele faz um bonito gol, mas é só isso. Depois o Galo iguala, joga de igual para igual e teve inclusive algumas chances no final do segundo tempo de empatar o jogo, vencer no agregado e se classificar no tempo normal. Daí nós vamos para os pênaltis e nós tivemos o reforço, Samuel Lino perdendo pênalti e o Marrento, o Wallace Ian perdendo pênalti também. Eu acho que quando o Wallace Ian caminha para a marca do pênalti, 99% da população brasileira sabia que ele ia perder aquele pênalti. Estava na cara, e o Flamengo foi eliminado ainda com uma noite de gala do Everson, que fez boas defesas no tempo normal, pegou um pênalti e bateu o último pênalti aí, classificando o Galo para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí fica o questionamento aí do Flamengo, se na semana que vem, na Libertadores, vai conseguir ter um bom desempenho, já que estava priorizando então a Libertadores e o Brasileirão. Eu acho que é no mínimo obrigação que o Flamengo ganhe pelo menos uma das duas competições. Se não, com o elenco que montou, com o técnico que tem, e ainda mais com esse discurso de querendo não dando uma menosprezada na Copa do Brasil e priorizando as outras competições maiores, se não ganhar nenhuma das duas, eu acho que vai ficar muito feio para o Flamengo, fora que vai ser um ano de trabalho que não vai ser coroado com nenhum título relevante, e isso eu acho que é o pior de tudo. Vamos falar de Palmeiras agora? O Palmeiras, cara, vem ensaiando uma crise há algumas semanas já. O Palmeiras no Mundial de Clubes não foi bem, tá? De todos os brasileiros, eu acho que ainda pior do que o Botafogo, foi o que decepcionou, porque do Botafogo ninguém esperava nada, eles foram lá e ganharam do PSG. Do Fluminense ninguém esperava nada, eles foram lá e foram até
a semifinal. Flamengo caiu para o Bayern de Munique, que é um rolo compressor. Já o Palmeiras, teoricamente, foi quem teve a vida mais fácil, foi quem teve oponentes mais acessíveis e não conseguiu jogar um futebol que empolgasse. Então, desde a Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras não teve um desempenho de encher os olhos do seu torcedor. Volta para o Brasileiro, faz ali o seu feijão com arroz, ganhando os seus pontinhos, está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, mas quando a gente olha para o mês de agosto, o Palmeiras cai na Copa do Brasil, assim como ano passado também tinha caído nas oitavas de final da Copa do Brasil, este ano cai também, mas dessa vez para o Corinthians, para o rival. Perde o jogo de ida lá em Itaquera por 1-0 e quando traz o jogo para os seus domínios, para sua casa, não consegue reverter o placar, perde e ainda vê 2 jogadores expulsos, né? O Aníbal, eu acho que a expulsão dele foi meio que o que decretou a derrota do Palmeiras ontem, porque você jogar com 1 a menos, desde os 15 minutos do primeiro tempo e ainda perdendo de 1-0 no agregado, é muito complicado. E o Corinthians vai, obviamente, fica na sua, se aproveita da situação, abre 1-0, depois abre 2-0, depois o Emiliano Martinez, já lá para os 40 do segundo tempo, arruma uma expulsão e aí o Palmeiras termina o jogo com 2 a menos. Teve grito contra o Abel, contra a Leila, contra praticamente todo mundo, né? Então, o Palmeiras hoje vive um momento de crise. Eu acho que já dá para a gente chegar nesse termo, né? A gente vinha avisando, Palmeiras se perdeu o derby, entra em crise. Se não jogar bem, entra em crise. E entrou, né? Eu acho que essa eliminação coloca o Palmeiras aí num momento muito delicado. Acho que o mais delicado aí da era Abel, o Abel que parece que não consegue arrumar esse time, que não consegue tirar soluções que realmente façam com que esse time jogue bola e empolgue, como já empolgou há alguns anos atrás. Então eu sinto que o Abel tá desgastado, que a relação dele com a torcida tá desgastada. Eu sinto que ele ele não consegue mais tirar leite dessa pedra, entendeu? Para mim parece muito final de ciclo, final de festa. E não é aquele final de festa bonito, onde você vai embora e no outro dia você dorme e lembra e fala, nossa, aquela festa foi legal, né? É aquele final de festa que você dá PT no final. E aí, por mais que a festa tenha sido legal, como no final você passou mal, você vai lembrar dela sempre como uma festa que você não se sentiu bem. Então, para mim, o Abel tá virando isso. Eu acho que a comparação não foi das melhores, mas é como se o trabalho dele, na maior parte do tempo, foi um trabalho muito bom. Só que agora, nessa reta final, as coisas estão ficando tão feias, tão complicadas pro lado dele, que talvez daqui a 3, 5, 10 anos o torcedor do Palmeiras lembre dele e fale, pô, é verdade, ele deu umas Libertadores aí, uns títulos e tudo mais, só que o final dele não foi interessante para nós, né? O que é uma pena. Assim, é triste você ver o Abel sendo xingado da forma que foi nas arquibancadas ontem, não porque ele não mereça, mas porque ele se tornou um ídolo, ele é um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, pelo menos da história recente, né? Então, é triste você ver um clube entrar em crise e se voltar contra um dos seus principais ídolos, que foi um cara que deu 2 Libertadores, deu Brasileiros, deu Paulistas, enfim, que recolocou o Palmeiras no lugar de destaque, porque a gente sabe que há 10 anos atrás o Palmeiras não estava numa posição muito boa de sua história, inclusive correndo o risco de ser rebaixado pela terceira vez, como quase foi em 2014. Né? Se o Santos entrega aquele jogo para o Vitória e o Vitória ganha, o Palmeiras teria sido rebaixado naquele ano. E aí, a partir de 2015, que o time começa a se levantar e se tornou o que a gente conhece hoje, né? De 10 anos para cá, um papo a títulos absurdo. Então, é muito triste você ver a torcida se voltando contra um cara que fez parte disso e que deu boa parte dos títulos nesse período. Só que, ao mesmo tempo, é esperado, né? Porque nada dura para sempre e tudo tem o seu auge e a sua queda, né? E é o momento de queda do trabalho do Abel e, inevitavelmente, eu acho que ao final do ano não vai ter clima para ele renovar. Resta saber se essa crise vai continuar, se vai ser algo estendido ou se vai ser algo pontual. Por quê? Semana que vem temos aí as oitavas de final, dessa vez da Libertadores, e eu acho que o Palmeiras passa, porque o nível do oponente não é um nível tão grande assim. Mas, caso, por acaso, o Palmeiras perca também e seja eliminado da Libertadores, aí, amigo, aí eu acho que a gente pode jogar a toalha. Não acho que o Abel seria demitido, porque, de novo, parece que ele tem a chave do vestiário e a chave do clube na mão dele, mas eu acho que aí a gente pode decretar
um fim total à era Abel e um fim amargo, né, que não tem sido bom, com a relação sendo cada vez mais desgastada. Mas e você? Qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!